Então, conforme eu fiquei devendo para as turmas do terceiro ano, que eu me atrapalhei, acabei postando a aula do segundo ano no lugar da correção desse simulado aqui do terceiro, certo? Então, mais uma vez, desculpe pelo atrapalhado e também pelo seguinte, porque eu vou acabar tendo que postar isso aqui fora do horário, entendeu? Então, peço desculpa por isso também. Eu vou estar postando provavelmente na sexta-feira. E quando você ver postado aí, você vai saber que eu postei, né? Então, aí a gente vai ver aqui essas questões aqui. Veja só. A primeira questão aqui a gente tem a molécula que apresenta somente ligação covalente. E essa questão aqui a gente já fez na correção da revisão, certo? Isso aqui já foi feito já, questão repetida. Né? Então, para quem acha que tem pegadinha, como foi no caso do segundo ano, que os meninos ficaram achando que tinha pegadinha, mas eram pegadinhas conhecidas, né? Então, daqui você vai ver o seguinte, pela valência de cada elemento. Eu tenho aqui o flúor, certo? Que é da família 17. Tenho aqui o oxigênio, que é da família 16. Tem aqui oxigênio e carbono, então vou botar aqui carbono, que é da família 14, oxigênio mais uma vez, e hidrogênio, que é da família 1. Pelo número das famílias, você sabe qual é a valência de cada um. Valência é o potencial que ele tem para fazer ligações, quantas ligações que ele pode fazer na maioria dos seus compostos, a tendência que ele tem, né? Então veja só, que o hidrogênio ele completa a última camada dele com 2. Então aí ele faz uma ligação, certo? Faz uma ligação, porque ele já tem um elétron na última camada e precisa de mais um para fazer 2, certo? O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada e ele precisa de mais 4, né? E aí ele faz 4 ligações, certo? Vou ajeitar esse 4 aqui. Ele faz 4 ligações. Então, o carbono faz 4 ligações. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada e ele precisa de 2 para completar os 8, certo? Aqui no caso do carbono também precisa de 4 para completar os 8. A questão é completar os 8, com exceção do hidrogênio que completa 2 e não 8. E aqui eu tenho o flúor, que tem 7 elétrons na última camada, e aí ele precisa de um elétron para completar o octeto, né? E aí então ele faz uma ligação. Então veja, desses todos aqui, quem faz ligação, uma ligação é o hidrogênio, certo? E o flúor, que faz uma ligação. Mas aí acontece que eu tenho, no caso do hidrogênio, eu tenho ele aqui dentro do composto, né? Composto químico aqui, né? Eu tenho ele ele aparece assim, ele com uma ligação, né? E uma outra ligação aqui na molécula da água. Então aqui no átomo de oxigênio, como eu tenho mais de um átomo de oxigênio, mesmo que fosse 2 só, eu teria mais de uma ligação, né? E ele quer que seja uma ligação apenas, apresenta somente uma ligação covalente. No caso do CO aqui, eu também vou ter uma situação em que eu não vou ter apenas uma ligação, vou ter 2 ligações no mínimo. Aqui também eu vou ter 2 ligações no mínimo. Então aqui o que vai garantir que é apenas uma ligação é o fato de um flúor estar ligado a outro flúor, né? E aí ele tem 7 elétrons na última camada, certo? E esse outro aqui, por ser o mesmo, né? Vai ter 7 elétrons na última camada, a família 17 é assim. E aí ele precisa receber um para completar os 8. Então ele vai formar apenas uma ligação covalente, certo? Então a alternativa correta aqui é o flúor, certo? Se você pegar e colocar na internet sobre a estrutura eletrônica desses compostos aqui, certo? Você vai ver que cada um deles tem mais de uma ligação covalente, mas o seguro mesmo é você observar que o flúor ligado a ele mesmo vai fazer precisa apenas de uma ligação química, somente uma, né? Então a alternativa correta é essa. Eu expliquei isso na outra correção, que essa questão já é repetida, né? Ela vem lá da revisão. Vamos para cá. Abaixo aqui a gente tem as fórmulas de Lewis, que são essas fórmulas que representam os elétrons da última camada, certo? Com esses pontinhos aqui, que nem eu usei na questão anterior. São 5 elementos que eu tenho aqui: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e cloro. Então a gente pode afirmar que a única estrutura que não se forma é essa daqui. Por quê? Porque eu tenho um hidrogênio ligado a 4 carbonos, certo? Como é que seria isso? Como é que eu tenho um hidrogênio ligado a outros 4 carbonos? Vamos lá. Vamos pensar aqui.
Deixa eu apagar isso aqui. Apagar para fazer aqui num jeito mais centralizado. Veja só, eu tenho um hidrogênio e, em se tratando de ele estar ligado a 4 carbonos, vamos dispor os carbonos dessa maneira. Então, como eu falei antes na outra questão, cada carbono tem 4 elétrons na última camada, certo? Estou representando aqui pela forma de Lewis, e isso está ali na imagem, né? Tá mostrado ali na imagem, veja só, aqui. Enquanto que no caso do hidrogênio, eu vou ter apenas um elétron na última camada. Como as ligações covalentes, elas são formadas por pares eletrônicos, entendeu? Pode ser um par que veio um elétron de um elemento, né? Com o outro elétron que veio do outro elemento. E aí eles formam uma ligação covalente. Neste caso aqui, eu tenho o hidrogênio, que é da família 1, certo? Com apenas um elétron na última camada, né? Isso está mostrado aqui nessa imagem, né? Que ele já mostra aqui na imagem já, e inclusive é possível até você usar essa mesma imagem para responder àquela questão anterior, a primeira. Então eu não vou conseguir ligar o meu hidrogênio a 4 carbonos, eu só vou conseguir ligar ele a um carbono, certo? Apenas a um carbono. Como que esses outros carbonos vão conseguir se ligar a esse hidrogênio? Mesmo porque o hidrogênio ele só tem um elétron, né? A configuração eletrônica dele é de um elétron apenas, então ele não vai ter sítios, lugares, onde, por exemplo, 2 elétrons aqui desse carbono possam cumprir a função aqui de mais uma ligação covalente e se situar aqui. Vai deixar o hidrogênio instável, e essa é uma substância que ela não existe em condições normais, certo? De resto, todos os outros que você está vendo aí, eles podem ser formados, e você pode compreender que esses outros podem ser formados, esses outros compostos aí, por causa justamente da valência de cada um, né? Eu vou pegar aqui só um exemplo para você ver como você pode chegar a essa conclusão. Eu vou pegar aqui o exemplo da amônia, né? Onde ele está rodeado por 3 hidrogênios, certo? Rodeado por 3 hidrogênios. Eu vou pegar essa figura daqui e vou transplantar para cá, ó. Só que colocando aqui um elétron do hidrogênio numa posição diferente, né? E agora eu vou pegar essa representação aqui também para cá, e só mudando de posição. Veja só como é que eu tenho. Eu tenho 5 elétrons, no caso do nitrogênio, né? Na camada de valência, e um elétron para cada hidrogênio na camada de valência. Então, esse daqui eu posso fazer uma ligação covalente? Posso. Esse eu posso fazer a ligação covalente? Posso. Esse aqui eu posso fazer a ligação covalente? Posso. Pronto, tá aí. Está mostrado que tanto o nitrogênio, que tem 5 elétrons, ganhou mais 3, proveniente dos 3 hidrogênios, para completar o octeto, como cada um dos meus hidrogênios, que tem um elétron, ganhou mais um para completar o dueto dele, né? Porque o hidrogênio é uma exceção, ele não completa octeto, ele completa dueto. E para cada um desses hidrogênios, ele recebeu um elétron proveniente do nosso nitrogênio aqui, certo? Então, está aí explicado a alternativa correta. O único que não se forma é o HC4. Agora, se fosse o contrário, se formaria. Olha. Se fosse CH4, se formaria. Mas não assim, viu? Questão aí, não sei o que, 7, né? Os átomos na molécula de um hidrocarboneto, que é um composto orgânico, né? São ligados entre si. Essa daqui eu não vou nem me demorar. Essa daqui já é uma pegadinha conhecida, né? Que caiu lá na revisão, certo? A lógica da pegadinha aqui é que ligações moleculares, tem que soletrar, né? É a mesma coisa que ligação covalente. Ah, professor, mas aí não vale. É claro que vale, porque a gente ainda está aprendendo. Você não está sendo avaliado para ser profissional, certo? Então, se você não entendeu que ligação covalente também é chamada de ligação molecular, você aprende agora. Pegadinha conhecida, certo? Caiu lá na revisão na revisão para o simulado. Bora lá para o próximo. E aí eu tenho essa daqui, deixa eu ver se eu tenho mais uma. Tem mais duas. Vamos para cá.
para essa, deixa eu reduzir aqui esse zoom um pouquinho. Vai ter que ficar assim. Não, a gente faz assim, né, desse jeito aqui, fica melhor de ver. A cerveja tem gosto amargo, acho que vocês tudinho conhecem, pelo menos a maioria, por causa de uma substância que chama de miceno, né, proveniente das folhas do lúpulo. A cerveja é feita de cevada e de lúpulo, certo? Adicionada à bebida durante a sua fabricação. Aí o lúpulo, ele é adicionado à bebida durante a sua fabricação. A fórmula estrutural do miceno, que é a substância amarga da cerveja, é essa daqui, certo? Então primeiro você vai analisar, eu vejo aqui que tipo de questão é, ó. Ele está classificando os carbonos aqui, primário, secundário, classificação de cadeia, heterogênea, saturada, ramificada, carbônica, acíclica, insaturada. Então o que eu faço? Antes de eu ir para as alternativas, a minha dica é essa. Eu dou uma olhadinha geral, certo? Para ir identificando algumas classificações, algumas estruturas. Olha, aqui eu tenho carbono primário, certo? Que esses carbonos primários são ligados a mais um outro carbono, a apenas um outro carbono. Eu tenho 4, né? 4 carbono primário. Olha. Esse daqui é terciário. Olha. Por que é terciário? Porque se liga com esse e com esse. Talvez você não esteja acostumado com a forma da estrutura, né? Cada quina dessa, cada vértice desse é um carbono, né? E a cada um desses carbonos está ligado a uma quantidade de hidrogênio que completa o que falta para 4 ligações, certo? Eu vou explicar isso depois. Então, observe que esses 2 carbonos são terciários, porque está ligado a esse e a esse, né? Ligado a 3. E aqui eu tenho um carbono secundário. Esse carbono é secundário, que é ligado a esse e a esse. Esse é secundário porque se liga a esse e a esse. Esse é secundário porque se liga a esse e a esse, certo? E esse daqui também é secundário. Então, tem o primário, secundário e terciário. E eu não tenho quaternário, não tenho carbono quaternário. O que mais eu posso analisar dessa estrutura? Eu posso analisar quanto à presença de outros heteroátomos na cadeia, né? Porque ele fala heterogêneo. Esta é uma cadeia homogênea. Por que, professor? Uma cadeia homogênea? Homo é de mesmo, né? Porque toda a cadeia carbônica, que é a sequência mais longa, né, de carbono, vamos pegar daqui, né, desse. Poderia pegar do outro, mas vou pegar desse. Vamos pegar desse aqui, ó, pode deixar mais linear, carbono, 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 aí outro carbono e aqui outro carbono. Aí voltando, aí carbono, 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 outro carbono, outro carbono, outro carbono e outro carbono. Essa é a minha cadeia, certo? Esses que estão fora da cadeia são ramificações, certo? Então eu já sei que a minha cadeia ela é homogênea, porque lá vai, não sei escrever mais não com esse negócio. Ó, ela é homogênea porque ela não tem heteroátomo, quer dizer, ela não tem um átomo diferente dentro da cadeia, só tem carbono. E eu sei que ela não é uma cadeia normal, ela é uma cadeia ramificada, certo? Ramificada, tem que assoletrar, porque a caneta demora mais do que o pensamento. Então aí eu vou fazer o seguinte, agora eu vou avaliar aqui, né? Ela tem um carbono terciário? Não, ela tem 2 aqui. Deixa eu pegar aqui uma caneta diferente para riscar. Ela tem 2, ela tem esse e ela tem esse. Então essa daqui não é. Ela tem 5 carbono primário? Não, ela tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Então também não é essa. Ela tem uma cadeia heterogênea? Não, eu falei que essa cadeia é homogênea, porque ela não tem outro tipo de átomo, certo? Além de carbono dentro da cadeia. Então também não é essa. Ela é saturada? Ela não é saturada. Eu esqueci de analisar essa parte da saturação, né? Mas o que eu vou fazer agora, vamos analisar agora a parte de se ela tem ou não ligações duplas, né? Tem, ó. Nesse caso, o que eu posso dizer como ela é insaturada? De acordo lá com o conteúdo, eu posso romper essa ligação aqui, certo? E aí eu posso ligar esse carbono daqui e esse outro a mais outro hidrogênio aqui, nesse, e mais outro hidrogênio aqui, aproveitando essa ligação aqui que eu rompi, certo? Então eu estou dizendo o seguinte, que esses carbonos, eles são insaturados, eu ainda posso saturá-los de ligação, eu ainda posso fazer mais ligações com ele, certo? Portanto, como é que a gente faz isso aqui na regra geral? Uma ligação dupla ou tripla, a gente chama de insaturação. Então, esta daqui e esta daqui são insaturações, o que faz essa cadeia ser uma cadeia
insaturada. Então, essa alternativa aqui está também errada. O que, por exclusão, me parece que essa última aqui vai ser a correta. Ela é acíclica? Acíclica quer dizer aberta. Não esqueça de que aquele A na frente ali do cíclico, certo? Significa não. E cíclico seria fechado. Então, ela é não cíclica. Ela é aberta, está correto. Ela é aberta. E ela é uma cadeia insaturada, como eu já mostrei, por causa da presença dessas insaturações aqui. Beleza? Vamos para o próximo. Alternativa correta aqui, esqueci de marcar. Esta daqui. Próximo. Ele pede para você observar o composto orgânico abaixo, né? E você vai assinalar as afirmativas falsas. Vou ter as aqui, acho que eu errei aqui em alguma coisa. Enfim, mas vamos descobrir se são as ou se é apenas uma, né? Primeira coisa que você vai fazer, dá uma olhadinha aqui, né, nas alternativas. Ele está falando de saturada, de quantidade de carbono e de nitrogênio, de se é aberta ou se é aberta acíclica, que é a mesma coisa, certo? Sobre elementos organógenos e sobre se é homogênea ou heterogênea. Então eu vou para cá e analiso segundo esses aspectos, né? Vamos lá. Primeiro, ela é uma cadeia saturada. Por quê, professor? Porque ó, cada carbono, ó, se liga apenas por ligação simples. Ó. Aqui é uma ligação simples, aqui é uma ligação simples. Então, uma, né, com mais 3 hidrogênio, 4, com mais 3 hidrogênio, 4. Então, aqui tem uma ligação com mais 3, 4, uma ligação com mais 3, 4. Então, esses dois carbonos estão saturados, com as 4 ligações, que é o total que eles podem fazer. Essa carbona é homogênea, essa cadeia é homogênea ou é heterogênea? Olha, se você analisar a cadeia, que é essa aqui, ó, olha, me pergunto, essa cadeia carbônica, ela tem a presença de um outro átomo diferente de carbono? Tem, o nitrogênio. Então, ela é uma cadeia heterogênea. É uma cadeia heterogênea, certo? Ela é heterogênea, porque a presença do heteroátomo, do átomo diferente, certo? E o que mais que a gente pode avaliar? Acho que aqui já dá para a gente fazer um monte de coisa. Vamos lá. Trata-se de uma cadeia saturada? Trata-se, certo? Então ele quer que você veja a falsa, né? Aqui, ó, né? Então essa daqui não é falsa, essa daqui é verdadeira, então não conta. Apresenta 2 carbonos, sim, a gente viu lá que é 2. Ela tem 7 hidrogênios e um nitrogênio, a gente sabe que ela tem um nitrogênio e sabe que tem 2 carbonos. Agora vamos contar os hidrogênios, né? Contando os hidrogênios, vamos apagar aqui para ficar mais fácil. Contando os hidrogênios, ora, eu tenho aqui 3 hidrogênios, mais 3, 6, mais 1 aqui, 7. Então, essa daqui não está falsa, está correta. Porque eu tenho também um nitrogênio e 2 carbonos, conforme ele disse aqui. Ó. 2 carbonos, 7 hidrogênios e 1 nitrogênio. Então, essa daí não vale porque está verdadeira. Então, provavelmente vai ser uma falsa. É uma cadeia aberta? Sim, com certeza. Ela é uma cadeia aberta, visto que ela não tem extremidades se tocando. Dessa forma, não seria assim, né? Então, essa também não é, né? Que corta. Apresenta como elementos organógenos o nitrogênio e o hidrogênio. Sim, correto. A gente já viu lá que tem nitrogênio e tem hidrogênio, olha aí. E aí, é uma cadeia homogênea. Pronto, essa é a falsa. Ela não é uma cadeia homogênea por causa da presença de um heteroátomo, que é o nitrogênio, certo? Deixa eu apagar aqui novamente para eu mostrar. Aqui, apaguei. A minha cadeia. Cadeia é a maior sequência de carbonos, né? Então tá aqui, ó. Mas não quer dizer que é apenas carbono, como eu já disse, né? Pode ter um heteroátomo, que é um átomo diferente, né? E nesse caso, o meu heteroátomo, né? Átomo diferente vai ser o nitrogênio. Então isso faz com que ela seja uma cadeia com heteroátomo. E uma cadeia com heteroátomo é uma cadeia heterogênea, certo? Portanto, a alternativa correta é a última, tem apenas uma, né? Aqui, correta não, né? Falsa, né? Essa daqui que é que a gente deve marcar, né? Então é isso aí. Mais uma vez, desculpa a atrapalhada. Isso aqui vai estar indo na sexta-feira.
para vocês estudarem o final de semana e a gente fazer a recuperação com os meninos que estão de recuperação a partir da segunda o quê? A partir da segunda, dia 17, certo? Dia 17 de maio. Então, um abraço. Qualquer dúvida, a gente conversa a partir da segunda-feira.